Olá pessoal, o tema da aula de hoje é expressões regulares e eu vou discutir essa que é uma ferramenta importantíssima na análise de linguagem de programação e talvez uma das ferramentas mais práticas que vocês vão aprender nesse curso. Eu sei que boa parte de vocês, né, boa parte dos engenheiros de software não vai trabalhar desenvolvendo uma nova linguagem de programação, mas boa parte vai trabalhar em algum ponto da vida, eu diria quase todo mundo, com processamento de textos e tentando encontrar padrões em textos. E uma das ferramentas mais utilizadas, ou né, uma das ferramentas mais fundamentais para isso, são expressões regulares. Elas surgiram nesse contexto de estudo de teoria da computação e linguagem de programação. Né, elas podem ser entendidas como uma espécie de simplificação em cima da gramática livre de contexto. Eu já vou explicar como. E a partir né, desse arcabouço, existe todo um ferramental para definir expressões regulares, utilizar expressões regulares para detectar padrões de texto, etc. Então, o que caracteriza uma linguagem regular, em contraste com uma linguagem definida por uma gramática livre de contexto? Vou pegar o JSON, por exemplo. JSON não é uma linguagem regular, é uma linguagem que pode ser definida como a partir de uma gramática livre de contexto, como essas aqui, com essas regras. E essas regras são declarações do tipo, o que é um elemento JSON? Não deveria ter clicado. O que é um elemento JSON? Um elemento. O que é um elemento? Olha aqui, um elemento, espaço em branco, valor, espaço em branco. E a partir dessas declarações, a gente vai andando pela gramática e observando todas as frases ou todos os documentos que aquela gramática pode produzir. Tá? Então, value se abre em objeto, array, string, number, etc. Array pode ser um array vazio, um array com elementos, e assim por diante. Eu desço de maneira recursiva nessas regras para declarar ou definir o que é o JSON. Algumas dessas regras possuem recursão, e não tem problema nenhum para que uma gramática livre de contexto contenha recursão entre as regras. Às vezes a recursão é direta, como por exemplo, a maneira que o JSON define elements aqui. Elements pode ser um elemento, com um elemento, vírgula, com mais elements. Então tem uma recursão direta de elements com ele mesmo. Mas também existem recursões indiretas, a gente pode ver nesses diagramas também. Um value, entre várias coisas, pode ser um array, mas um array utiliza a própria regra de value recursivamente. E essa recursão é o que dá esse poder adicional das gramáticas livres de contexto com relação à expressão regulares. A gente pode pensar em expressões regulares ou em linguagens regulares como sendo linguagens definidas exatamente da mesma maneira, mas que proíbem a recursão. Então a gente não pode criar recursão desses termos em linguagens regulares. Assim como uma linguagem com contexto, eu tenho algumas... eu posso relaxar um pouquinho que tipo de padrões a gente pode representar. Por exemplo, uma linguagem com contexto, eu posso colocar padrões com mais de uma regra terminal ou não terminal do lado esquerdo. Tá? Então, poderia criar regras do tipo, uma vírgula depois de um value pode ser expandida em tais e tais e tais e tais possibilidades. Tá? Então, cada linguagem cai numa espécie de hierarquia, onde as que estão acima possuem recursos a mais. Esses recursos a mais tornam elas mais poderosas, você consegue representar linguagens maiores, com mais riqueza, mas, por outro lado, também tornam elas mais difíceis de se analisar. E isso definitivamente acontece quando comparamos linguagens regulares com linguagens livres de contexto. Né? As linguagens regulares são muito mais fáceis de se analisar, existem algoritmos muito mais rápidos e eficientes para analisar essas linguagens e detectar padrões de acordo com essas linguagens. Notem o seguinte, JSON possui algumas, digamos, sublinguagens. Por exemplo, uma sublinguagem de JSON consiste nessas regras que formam strings. Por que uma sublinguagem? Porque não tem nada aqui, né, que forma na regra para formar uma string, que faz referência a qualquer outra regra do JSON que não poderia ser declarada aqui dentro. Né? E, mais importante, string não faz nenhuma referência circular ou nenhuma referência recursiva à própria regra de string. Então, de acordo com essa discussão que eu apresentei, talvez a gente possa pensar que string é uma linguagem regular. E de fato eu vou tratar isso mais explicitamente ao longo da aula, mas vamos começar modelando string no Lark como uma linguagem livre de contexto tradicional, do jeito que a gente estava fazendo até agora ao longo do curso. Então, uma string, vamos pensar de maneira um pouco mais informal. Começa com aspas, termina com aspas e tem várias repetições, 0 ou mais repetições de caracteres.
Esses caracteres podem ser ou caracteres literais, que seria esse caminho aqui, qualquer code point menos aspas, barra e, enfim, e cada caractere de controle. Ou pode ser um símbolo escapado, né? E que eu posso criar uma sequência de escape para o quê? Para a própria aspa, essa é talvez a mais importante, e para esses outros símbolos. A barra ao contrário, barra B representa backspace, é algo que ninguém usa mais, assim como form feed, mas é um vestígio da tabela ASCII, assim como barra R é um vestígio do Windows, que espero que um dia também seja considerado uma coisa arcaica que ninguém usa. E temos que barra N para uma quebra de linha, barra T tab e barra U, um escape Unicode genérico para símbolos Unicode de 4 dígitos. Tá? Isso não contempla todos os símbolos possíveis, porque eu tenho a tabela Unicode vai até 10FFFF, ou seja, além de 4 dígitos hexadecimais. Mas enfim, a gente vai ficar... o JSON não aceita esses caracteres acima desse valor. Tá? Esse conjunto de caracteres que podem ser representados com 4 dígitos hexadecimais, né, é conhecido como o plano básico multilingual do Unicode e contém os caracteres mais utilizados na maior parte das linguagens do mundo, mas não todos, e vários caracteres como emojis, alguns símbolos matemáticos, algumas coisas assim, e símbolos menos frequentes de mandarim e outras línguas, principalmente línguas que possuem muitos caracteres, estão além do plano básico multilingual. Mas não quero entrar em detalhe, não, o JSON tem como representar de um jeito meio chatinho. Bom, essa aqui é a gramática versão Lark. Então a gente tem aquela mesma gramática expressa agora no Lark. Abre, né? Então eu tenho aqui as aspas, vários caracteres, cada caractere pode ser um literal de chars. E aqui eu agrupei vários chars em sequência que não contém escape, tá aqui. E esse char, essa lista aqui, são intervalos dos valores válidos. Então eu tenho esse caractere aqui que é o espaço em branco. Esse eu não lembro, confesso que eu não lembro, é o que vem logo depois do espaço em branco. A gente pula o 22 e o 22 em hexadecimal, que é justamente o ponto associado à aspa dupla, por isso que eu pulei aqui. Então pulo 22, agora tem um outro intervalo, né, 23 até esse aqui 5B, porque o 5C corresponde à barra. Então são os dois caracteres que a gente está saltando dentro desse intervalo de 20 até FFFFF. O correto seria utilizar um intervalo completo Unicode. Seria assim, seria assim. Até o último dígito Unicode, mas o Lark não aceita, isso talvez seja um bug. Quem quiser submeter um patch, um pull request, vai ser muito bem-vindo. Bom, então continuando aqui. Então esses são os caracteres. Eu posso até comentar aqui, todos os caracteres imprimíveis. Anotem que ele começa aqui, né, no 20, porque todos abaixo desse 20 são caracteres de controle, né? Coisas como nova linha, tab e esses arcaicos backspace, form feed, além de alguns outros ainda mais estranhos que ninguém usa e são caracteres legados. Então, exceto aspas e barra. Então, essa é a gramática para strings. Eu tenho um transformer que lida com esses símbolos de escape e converte no caractere, no dígito apropriado. Então, por exemplo, backspace, a regra do... Vou pegar new line, que é barra N. Ele produz um barra N, né, uma nova linha, e assim por diante para as outras. Essa regra Unicode recebe uma lista com 4 dígitos X, e esses dígitos X a gente já converteu para inteiro em base 16. Então tem 4 dígitos de 0 a 15, abro a lista aqui, né, desconstruo a lista, e essa operação é uma operação de bit shift. Isso aqui desloca o número 4 bits para a esquerda, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 16 em binário. Aqui seria multiplicar por 16 ao quadrado e por 16 ao cubo, e com isso eu monto o dígito como função dos membros da base, né, dos dígitos da base, e converto para caractere. Isso vai dar o caractere associado àquele símbolo de escape Unicode. No start eu recebo uma lista de partes, de strings, e junto todo mundo. O resultado disso é que ele consegue ler algumas strings,
e cuspir o resultado. Eu coloquei um exemplo meio chato aqui, vamos botar uma simples primeiro. Simple string, ele consegue calcular, né? Ele recebe uma simple string e cospe ela processada em Python, e aqui ele recebe uma complicada e retorna ela processada em Python. Eu não estou muito interessado no transform, tá? Eu só mencionei aqui porque isso pode ser interessante para vocês, quem quiser criar uma linguagem de programação e quiser uma referência de como processar strings, vocês podem consultar esse código. Quero me desapegar, apaguei, e o que eu vou fazer com isso? As strings JSON são um caso especial de strings Python, então eu vou simplesmente usar eval, e esse vai ser o efeito do meu transformer. Eu vou interpretar aquela string JSON como uma string Python, certo? E é isso. Então eu primeiro verifico se ela está correta e depois avalio. Ou se quiser, eu posso inclusive fazer o seguinte: if isString só se retorna eval, e caso contrário, um erro de sintaxe. Certo? As coisas continuam funcionando bem porque as strings JSON são casos especiais de string Python. Boa medida, tá? Existem alguns casos muito particulares onde isso não funciona, não vou perder tempo com isso. Então, isso muda um pouco o nosso trabalho né, de declarar sintaxe. É que o objetivo principal é detectar se a linguagem está correta ou não. Se corresponde a uma string válida ou não. Uma vez que eu detectei que é uma string válida, eu consigo interpretá-la como uma string Python e deixo o Python resolver o problema de transformar a representação de string no conteúdo daquela string. Tá? Então, a gente tem aqui. Isso impede, por exemplo, que algumas representações válidas em Python sejam aceitas, né? Fazer essa verificação aqui. Vou dar um exemplo de uma string válida em Python. /x20. O que é o /x? É o escape, escape Unicode, mas escape ASCII, onde eu só utilizo 2 bytes. Então, por isso, 2 símbolos aqui. Isso dá erro, como deveria dar. Fazer assim. Vai ficar mais bonitinho. Tá, deu erro, mais um espaço. Ou tiro, é isso. Tá, então ele deu erro com aquela string que é uma string Python válida, mas não é JSON. Então quero mudar um pouco. Eu quero mudar então minha filosofia. A gente vai deixar de usar o Lark, mas antes de abandonar o Lark, quero fazer algumas transformações aqui, porque a gente vai abandonar o Lark gradualmente, certo? Primeira coisa aqui é o seguinte: não existe recursão nessas regras. Então, eu posso, em princípio, substituir uma regra dentro da outra e montar uma regra gigantesca sem precisar declarar nenhum símbolo terminal. Essas regras ficariam feias, tá? Eu posso tirar tudo isso aqui, que isso aqui tem a ver com o transformer, e começar a montar regras como essa. ASCII, onde aparece ASCII. Eu pego a definição de ASCII, substituo, não preciso mais de ASCII. Onde aparece chars, onde aparece esse char, eu posso fazer isso. Tá? Tudo continua funcionando normalmente. E esse char eu posso inclusive falar que é um símbolo terminal, porque não está fazendo nenhuma referência a qualquer outro não terminal. Certo? Definir char mais de uma vez. Falar que é um elemento, não um char. Tá? Que funciona. E esse chars é char mais. Também posso fazer a mesma estratégia. Pego esse char, jogo aqui. Agora char é a mesma coisa que char mais. Posso apagar isso tudo e jogar aqui. E o X, mesma coisa. Onde aparece X, eu substituo a definição. E onde aparece X aqui, está lá no final. Substituir a definição de X. E aqui está uma regra de elemento, que se eu quiser colocar tudo na mesma linha, substituo onde aparece elemento pela sua definição. E essa coisa horrorosa é equivalente à minha gramática original. Deixa eu tirar essa string inválida. Eu coloquei tudo numa única expressão longa. Essa expressão é muito parecida com uma expressão regular. Então, o que eu vou ensinar para vocês agora é como decifrar esse monstro. Tá? Não está bonito. Expressões regulares, já vou adiantar, possuem uma certa tendência a produzir monstros. A gente vai aprender alguns recursos para domar um pouquinho essa monstruosidade. Tá? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou fazer exatamente a mesma transformação que eu fiz aqui,
mas de maneira mais controlada, usando uma sintaxe de expressões regulares mais focada nessa ideia. Tá? Então vamos começar aqui, como que chama? Uma filosofia básica. Então, expressões regulares, elas capturam, ou linguagens regulares, capturam várias das mesmas propriedades de linguagens livres de contexto. Eu tenho possibilidade de definir concatenação de elementos, então posso falar alguma coisa assim, uma barra, depois um escape. Eu posso definir alternativas, como nesse caso aqui, o que é um escape? Qualquer uma dessas coisas. Posso definir intervalos e também posso definir repetições, como essa aqui. É basicamente isso. A sintaxe é similar a essa do Lark, e o próprio Lark, na verdade, aceita a sintaxe de expressões regulares. Então, eu vou fazer o primeiro passo para apresentar as expressões regulares é justamente esse. Vamos adaptar a sintaxe para utilizar a sintaxe de expressões regulares e não nessa sintaxe do Lark. Tá? Então, numa expressão regular, no Lark, para a gente declarar uma expressão regular, eu utilizo essa sintaxe. Vamos declarar o x como expressão regular. Depois eu apago essa definição daqui de baixo. Como que faz isso? No Lark eu utilizo barra barra. Então, e aqui a expressão regular. Então, enquanto uma string é delimitada, né, um valor literal é delimitado por aspas, como se fosse uma string, um padrão de expressões regulares no Lark é delimitado por esse barra barra. E aqui dentro eu coloco a expressão regular. Isso que eu escrevi, expressão regular, é por um acaso uma expressão regular válida que captura a string expressão regular, literalmente, sem nenhuma variação. É um tipo de expressão regular bastante desinteressante. Assim começa, ABC captura o padrão ABC. Uma string que é exatamente igual a ABC. A gente pode melhorar as coisas. A gente pode definir padrões mais sofisticados. De maneira geral, se você digitar uma string aqui, a expressão regular vai tentar identificar essa string. Mas existem alguns símbolos especiais e alguns operadores que produzem, né, operações especiais e representam algumas dessas operações que eu mencionei para vocês, de repetição, de declarar né, padrões opcionais, de declarar intervalos, coisas assim. Vários desses operadores o Lark já usa, tá certo? Então, por exemplo, ABC mais, se eu colocar o ABC entre parênteses, e o parêntese aqui, na expressão regular, não significa um símbolo de parênteses na string, mas é um operador de agrupamento, para conseguir agrupar subexpressões. O mais tem o mesmo significado em expressões regulares, assim como o vezes. Na verdade, foi ao contrário, né? As expressões regulares surgiram antes e a tal da gramática BNF estendida se apropriou desses operadores tradicionais de expressões regulares para atuarem aqui também. Então, isso significa 0 ou mais repetições de ABC. Mas não é isso que é um X, né? Um X são dígitos dentro desses intervalos. Como que eu declaro um intervalo no Lark? Ou no Lark não, em expressões regulares. O intervalo é declarado dentro de um grupo de captura. Então, um grupo de captura, ou um dígito de captura, é representado por colchetes. E aqui, se eu escrever ABC dentro dos colchetes, ele vai interpretar como um padrão que identifica um dígito desses três, dentro desse grupo. Tá? Um dígito dentro do grupo. Então, esse padrão captura a string A, ou a string B, ou a string que só tem um C. Certo? E dentro dos grupos de captura, então eu poderia colocar algo assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para capturar todos os dígitos. A, B, C, D, E, F e assim por diante até Z para capturar todas as letras. Né? E assim para as letras maiúsculas. Só que essa não é a sintaxe correta. Esses 3 pontinhos aqui não valem. Eu posso utilizar o tracinho para representar intervalos no grupo. Tá? Então, esse aqui é o intervalo que vai do dígito 0 até o dígito 9, e o intervalo do A até o Z minúsculo e A até Z maiúsculo. Ou seja, todo esse padrão aqui, que a gente tentou fazer assim. Tá? Então, todo esse padrão aqui, que está nessa representação horrorosa, pode ser representado de maneira alternativa dentro de uma expressão regular, por esse formato um pouquinho menos desagradável. Então, vamos utilizar aqui X. Beleza. Outra possibilidade de expressões regulares também está em definir alternativas. Tá? Então, como que eu declaro alternativas? Usando o mesmo operador do Lark, a barra vertical, o pipe. E como que a gente faz isso? Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Nas expressões regulares não vão ter essas aspas, deixa eu me livrar delas antes. E o U eu vou deixar de fora de propósito.
Aqui faltou as aspas. Então eu tinha esses símbolos aqui. A aspa numa expressão regular não precisa de escape. Ela não tem nada de especial. Eu posso tirar aqui. Né? Talvez se você estiver criando uma expressão regular dentro de uma string Python, talvez seja necessário, mas ela não tem significado. Já a barra tem. Então, para eu representar uma barra literal numa expressão regular, eu preciso de 2 barras. Essa barra não tem nenhum significado especial em expressões regulares, mas tem no Lark, porque o Lark usa 2 barras para delimitar uma expressão regular. Então, por causa do Lark, eu preciso escapar essa barra, mas esse escape também é reconhecido em expressões regulares tradicionais. Então, uma barra contra barra representa contrabarra, representa o padrão onde eu quero encontrar uma única contrabarra naquela posição. Eu encontro um D, ou um F, ou um N, ou um R, ou um T. Tá? Então, esses são vários padrões de letras. Eu poderia, como esses padrões todos representam dígitos, eu poderia também ter colocado todos eles aqui dentro de um como que chama? Dentro de um grupo de captura. Aliás, não é um grupo de captura, desculpa, de um grupo definido por colchetes. Tá? E nesse caso seria algo assim. Tiro as barras. Eu estou falando que meu caractere pode ser qualquer um desses. B, F, N, R, T, contrabarra e barra e aspas. Tá? Quando eu executo, as coisas funcionam de forma idêntica. Vou voltar essa string aqui. Isso ficou bem mais compacto. Talvez não mais bonito, mas mais compacto. E esse é um tema comum de expressões regulares. Qual é o outro padrão aqui? O outro padrão é U seguido de 4 dígitos X. Então, vamos converter para expressão regular. Uma expressão regular desse tipo. Eu quero U seguido do padrão X repetido 4 vezes. Como faço para repetir um padrão? Enfim, primeira coisa eu preciso substituir. Eu não posso... a expressão regular não reconhece nome para as regras. A gente precisa copiar e colar a regra diretamente. Se ela aparecer várias vezes e repetir, copio e colo em vários lugares da expressão regular. Aí é preciso de alguma maneira falar para a expressão regular. São 4 repetições de dígito hexadecimal. Essa é a sintaxe do Lark e essa é a sintaxe de expressões regulares. Se você colocar um padrão, de modo geral, cada letra ou cada elemento aqui é um padrão. Então, se eu colocar um número entre chaves logo após um elemento da expressão regular, isso vai representar N repetições daquele elemento. Ela também aceita coisas como 1 a 4, 1 ou mais, eu acho que 0 a 2. Vamos colocar exatamente 4. Tá? Tudo continua igual, funcionando perfeitamente, apesar de já ter mudado bastante a minha expressão. Legal, então ESC já está quase transformado numa expressão regular. Como que eu continuo? Bom, é só juntar essas duas. Aqui eu tenho uma expressão regular. Um padrão que contém um único dígito, ou esse padrão que contém U seguido de vários dígitos. E aqui uma observação importante. Vamos rodar, está tudo funcionando. Se eu colocar aqui uns espaços, vai parar de funcionar. Tá vendo? Essa string ficou com erro. Por quê? Porque o espaço não é um símbolo especial numa expressão regular. Quando você escreve um espaço numa expressão regular, ela vai tentar encontrar o espaço na string. Certo? Ela não ignora o espaço na sintaxe. Isso faz com que as expressões regulares costumam ser coisas meio indecifráveis como essa. Porque é um monte de padrão muito denso e escrito tudo sem nenhum tipo de comentário, indentação, separação, enfim. Com todas as más práticas possíveis de software. Esse S que eu posso perfeitamente colocar aqui e passar esse carinha aqui para dentro da expressão regular. Aqui a gente só tem que tomar um pouco de cuidado. Eu já tenho um operador de alternativa. Certo? Se eu colocar essa barra aqui dentro, sem levar isso em conta, na verdade eu vou especificar uma linguagem um pouquinho diferente do que eu queria, que não é a barra seguida de uma dessas duas opções. O operador de alternativa tem uma precedência menor que a concatenação. Então, ele vai pensar em duas alternativas. Uma que tem a barra seguida de algum desses caracteres, e a outra alternativa seria só o U seguido de 4 dígitos hexadecimais, sem a barra, sem o barra U, que daria errado, né? Então, essa string aqui estaria inválida de acordo com essa gramática, que é o que acontece. Tá? Porque o certo, na verdade, é agrupar essas duas alternativas e falar que a concatenação de uma barra com esse padrão que contemplava duas alternativas.
Tá? Então isso é meu char. Bom, esse carinha aqui também dá para reescrever como expressão regular. E vamos praticar um pouquinho. Tá? Então eu posso falar o seguinte, eu tenho esse elemento, e é um grupo, né? Que é um grupo de caracteres. Tenho esse elemento, ou o intervalo desse até esse, ou o intervalo de um até o outro. Tá? Então esse é um char. Deu um erro que eu acho que é um erro com o Lark. A gente pode reescrever da seguinte forma, né? Ou aquele padrão, ou esse intervalo, ou esse intervalo. Dessa maneira, por algum motivo, o Lark entende, da outra não. Em expressões regulares do Python, as duas são válidas. Então, pego esse char aqui, agrupo todo mundo, né? Coloco isso entre parênteses e falo que eu quero uma mais repetições. Isso dá a regra chars, que continuando aqui funciona perfeitamente bem. E eu posso substituir onde aparece chars por essa expressão regular. Pode juntar as duas expressões regulares, né? São duas alternativas, eu coloco o operador de alternativa aqui no meio. Aqui eu posso simplificar um pouco, na verdade, olhando para a tabela ASCII. Não sei se é mais legível ou não. Eu posso me perguntar qual que é o valor /U0020. Espaço em branco. Não tem nenhum problema em espaços em branco. Em expressões regulares, eu posso trocar aqui. E o 21, exclamação. 23 e 5B. Hashtag abre colchetes. E aqui, sorte que não era fechar colchete. Fechar colchete tem um significado especial. Na verdade, colchete tem um significado especial em expressões regulares. Aqui o VS Code colocou um colchete a mais para me sacanear. Mas dentro dos grupos, dentro dos colchetes, a maioria dos caracteres perdem os seus significados especiais. Agora, se eu tivesse um colchete, eu teria que escrever em forma escapada, barra colchete. Então, tá, 0B, agora eu tenho que ver 0D, que é o abrir colchetes. E aí tem um problema, porque isso fecha o grupo, então eu vou colocar a barra, né, para impedir isso. E o último dígito Unicode, na verdade, é esse aqui. Vamos ver se o Lark aceita. Então, ele aceita. Temos que investigar isso, gente. Acho que tem um bug no Lark. Ah, não. Preciso colocar 8 dígitos. Vamos ver se funciona. Aí aqui funciona. Está mais correto do que estava antes, porque antes ele não aceitava todo o plano do Unicode, até só o plano básico multilingual, até FFFF. Agora aceita todos os dígitos, inclusive emojis. Tá? Quem penou para entender isso, a próxima vez que for criar um JSON, coloca um emoji para lembrar que tem uma certa batalha técnica para suportar emojis em JSON. Então, um char é tudo isso, essa coisa horrorosa. Uma dessas duas alternativas. Eu quero repetir vários deles, coloco entre parênteses novamente e escrevo o asterisco para representar várias repetições de caracteres. Isso vai me dar a expressão regular completa. Aspas, vários caracteres repetidos, repetidos 0 ou mais vezes. Isso é a expressão regular completa que representa uma string. É um pouco assustador, mas a string é um dos casos mais chatos e mais difíceis de representar em linguagem de programação. A gente vai ver vários outros exemplos mais fáceis daqui para frente. Tá? Antes de terminar e abandonar totalmente o Lark, vamos pegar essa expressão regular e utilizá-la em Python, usando somente recursos padrão do Python. Esses recursos para manipular expressões regulares estão no módulo RE. Então agora a gente vai se livrar do Lark. Do jeito que se usa normalmente é assim, eu compilo a expressão regular, isso cria um objeto que consegue identificar os padrões representados por aquela expressão regular. E agora eu tenho que copiar essa maravilha aqui dentro. Só que tem um porém, são os símbolos de escape. A expressão regular usa a barra como mecanismo de escape, assim como o Python. Então cada barra que aparece aqui eu deveria expressar como duas barras, para pensar, eu escapo no Python para sobrar uma barra para regex. Então, numa expressão como essa, onde eu tenho duas barras na regex, eu deveria colocar barra, barra. Né? 4 barras, duas barras para formar, duas barras no Python, para formar uma barra no conteúdo de memória da string, depois eu passo a outra barra fazendo duas barras no código-fonte Python, e assim por diante. Ficou horroroso, por causa disso o Python tem a alternativa das raw strings, são strings que ignoram o escape. Então, uma barra numa raw string é exatamente uma barra.
Um barra N numa raw string representa uma barra seguida de um N, e não uma quebra de linha. Certo? Então esse tem o meu padrão de expressão regular. O jeito de utilizar isso é, eu tenho um string e vários métodos. Match, full match, find, find all, find. Tem vários jeitos de utilizar esse padrão. No caso, a gente está interessado no full match. Full match verifica se a string corresponde ao padrão. A string completa corresponde ao padrão. A gente pode... Tem alguns testes que verificam se a string começa com o padrão, se existe uma ocorrência do padrão dentro da string, se existem várias ocorrências e quais são elas, enfim. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, return bool. Ele não retorna um booleano, tá? O full match, ele retorna um objeto de match ou known. Vou converter para bool, isso vai virar true ou false. Se o objeto foi encontrado, ele retorna o verdadeiro. Se não foi encontrado, falso. Então, tudo continua funcionando como antes. E agora o meu padrão, que era, lembra, uma gramática de várias linhas, virou uma única linha, quase incompreensível, mas enfim, com um pouco de prática a gente consegue entender esse diabo aqui. Uma vantagem de expressões regulares com relação ao LARC é a velocidade. Tende a ser muito mais rápido do que a análise feita pelo LARC, né, identificar padrões por expressões regulares. Então, em várias situações é mais interessante. E às vezes é bem mais compacto. Aqui, no caso, é bem mais compacto, a um custo alto de legibilidade. A gente vai brincar com alguns padrões mais simples. Eu peguei um dos mais complicados logo de cara, usando um site chamado Regex 101. Então, esse site é um site para testar expressões regulares. E ele tem alguns sabores de expressões regulares. Tem o sabor Python, Python 2, que está desatualizado, mas enfim, vamos usar esse. Go, JavaScript, PHP, Perl, enfim. Eu vou utilizar esse aqui, o Python 2, que não é perfeito, mas já vai funcionar na maioria das situações. Na verdade, os padrões são muito parecidos entre as linguagens, tem uma outra coisa diferente, dependendo da situação. Pelo menos para as expressões mais simples, não vai fazer diferença nenhuma. Todas as linguagens vão executar exatamente da mesma maneira. Então, o que o Regex 101 permite fazer? Eu posso colocar um texto de teste e uma expressão regular. Ele vai apontar todos os pedacinhos de texto que satisfazem aquela expressão regular. Então, vamos colocar um texto, né? Fibonacci, FibN, né? Não Fib de XY. Vou colocar assim, N's, os números de Fib são essa lista 1, 1 e... então eu coloquei aqui meu padrão. Um texto, podia ser qualquer texto, por um acaso esse texto é um código Python. Por que coloquei um código Python? É uma disciplina de compiladores. Então, nossos textos são códigos em alguma linguagem de programação. Vamos tentar identificar todos os números. Como eu posso montar um padrão para identificar todos os números? Bom, pelo menos todos os inteiros. Pode ser algo assim, de 0 a 9, repetido. Se identificou o 1 como padrão. 42, nota que o 42 é um padrão completo. Ele não identificou o 4 depois do 2, porque eu coloquei essa repetição. 2, 2, enfim, alguns padrões aqui. Notem o seguinte, talvez menos 1 e menos 2 pudessem entrar nesse padrão, né? Algo do tipo um menos, aqui identificou os números negativos. Mas se eu quiser falar que esse sinal é opcional, tem algumas opções, né? Eu poderia falar que tem 0 ou 1 repetições, ou 0 a 1 repetições do padrão. Então ele pega os negativos e os positivos. Uma outra maneira de representar isso, bem mais simples, é usando a interrogação. Isso também aparecia no LARC, né? Na verdade, aparecia no LARC sob influência das expressões regulares. Aqui eu tenho... Não, cadê? Nessa parte da tela, eu tenho uma referência interessante sobre a sintaxe de expressões regulares. Então, foi aquilo que eu falei, por exemplo, um grupo, para captura de um único caractere. Coloco o grupo aqui, posso definir intervalos. Essa eu não mencionei, mas se o grupo começar com til, ou circunflexo, desculpa, significa captura negativa, ou seja, qualquer caractere menos A, B e C, ou qualquer caractere menos os que estão nesse intervalo. Inclusive podem ter vários intervalos, mesmo no negativo. O ponto é um outro símbolo com significado especial, significa qualquer caractere, alternativas, e aqui eu tenho com barra, alguns barras especiais que representam grupos de caracteres. Barra S espaço, barra S maiúsculo, qualquer coisa que não é espaço. Barra D dígito, barra D maiúsculo, qualquer coisa que não é um dígito. Então, por exemplo, essa expressão aqui poderia virar um barra D, um pouquinho mais compacto.
barra W Word e não Word. Word são palavras, então isso aqui inclui letras, números e basicamente isso. Certo? Então aqui o parêntese serve para agrupar, ele é um pouquinho mais importante do que agrupar. Se eu colocar esse aqui entre parênteses e esse aqui entre parênteses, ele agrupa, tá? Então quando eu coloco aqui no 42 ele agrupa, ou aqui nesse aqui, ele acha dois grupos, tá vendo? É o match 5, grupo 1 e grupo 2. Tem como obter esses dados a partir do objeto de match no Python. Eu posso pegar qual é o conteúdo completo do padrão, seria menos 2, ou o conteúdo de cada um dos grupos. Então, tudo que está entre parênteses pode ser inspecionado com mais detalhe no futuro, certo? Então, tem também esses padrões de repetição, né? Um valor opcional, 0 ou 1, 0 ou mais, 1 ou mais repetições, número exato de repetições, um número ou mais, um intervalo de números. Então, todos esses são padrões de repetições. E esses dois últimos aqui são caracteres especiais que representam o início e o fim da string. Tá? O que significa isso? Se eu colocar um barra aqui, eu perdi todos os matches. Por quê? Porque para isso funcionar, o padrão teria que ser encontrado no início da string. Tá? Então aqui ele acha o número, qualquer coisa fora do início da string não acha. Mesma coisa para o cifrão. O cifrão acha o final da string. Então não achou nenhum número, mas se colocar um número bem no finalzinho da string ele acha. Na verdade, por padrão, nesse site ele faz um match linha a linha. Tá? Isso depende de uma certa configuração do como que chama, da regex, mas de modo geral o Python vai ter esse padrão também. Aqui ele coloca algumas opções, eu não vou entrar em detalhes. E essa tela aqui de explicação tenta explicar a sua regex que você vai construir. Então, por exemplo, se eu colocar a nossa string aqui, ele achou algum problema nela, cadê? Essa barra aqui, ele precisou de escape. Precisou de escape porque ele utilizou... faltou as barras também. Ele copiou e achou que a barra era essa barra aqui, né? Aspas eram essa aspas. Então eu vou colocar uma aspas aqui, literal, e tá. Tá, então aqui ele tenta explicar o nosso regex. Então fala aqui no primeiro grupo de captura. Não sei se isso ajuda muito ou não, mas enfim. Isso deveria identificar strings, né? Então se escrever uma string aqui no texto, ele encontra a string e busca. Tá? E aqui ele mostra os grupos de captura e, né, todo o resultado. Certo? Então, só para finalizar, a aula já está longa, eu vou pegar alguns padrões para a gente praticar. Vamos verificar. Os padrões numéricos são interessantes. A gente já discutiu strings no JSON, vamos ver se consegue identificar um padrão para números. E com isso eu fecho a aula. Então, eu vou colocar alguns números JSON var. Número 1, menos 1, 1.0, número 0, 0.25, qualquer coisa assim. 1 é a 10, 1 é a menos 5. Tudo isso são dígitos números válidos. Também posso ter algo assim. Eu quero capturar todos esses padrões. Então vamos começar com os dígitos. No caso do JSON, ele tem um sinal opcional. Eu já comecei capturando em alguns lugares aqui. Para achar alguma coisa aqui, por que ele não achou? Então eu tenho um sinal opcional. Depois do sinal opcional, vários dígitos. Na verdade, eu tenho duas opções. Quando a gente olha para o JSON, olha aqui o número. Ele pode ser o número 0, seguido da parte fracionária, ou um número que começa com 1, depois repetindo vários dígitos. Então, eu tenho essa opção 0 ou de 1 a 9, seguido de um dígito ou um número de 0 até 9, repetido 0 ou mais vezes. Então, a parte inteira é dada dessa forma. Essa parte inteira é obrigatória. Vamos continuar. Não sei porque ele não está encontrando os dígitos direito. Faltou os colchetes, né? Faltaram os colchetes. Então eu tenho aqui a parte inteira. Agora eu tenho uma parte decimal opcional, que é ponto barra alguns dígitos. Ponto é um símbolo especial. Ele captura qualquer valor. Então ele captura algumas coisas erradas, como o por exemplo. Isso tudo é opcional, então eu vou colocar assim, barra ponto.
Isso é um ponto literal, seguido de 0 a 9 uma ou mais vezes. Então, essa é a parte fracionária. E para terminar, eu tenho uma parte científica opcional. A parte científica opcional vai ser o quê? A letra E maiúscula ou minúscula, então eu coloco as duas opções aqui. O operador opcional, mais e menos, opcional, seguido de vários dígitos. Tá? E nesse caso aqui vai de 0 a 9 várias vezes. Tá? Então esse é um padrão completo que pega todas as partes de um número. Olha como foi conveniente. Eu consigo extrair facilmente a parte inteira. Vou colocar um parêntese aqui também, dá para extrair o sinal. Então eu tenho vários grupos. Um com sinal, um com a parte inteira, que seria esse grupo 2. Esse aqui, vamos colocar um sinal nesse para virar um número completo. Então eu tenho o grupo 1 com sinal de menos, o grupo 2 com a parte inteira aqui, no caso só o número 3, grupo 3 com a parte decimal, ponto 41, e o grupo 4 com a parte do expoente, né, é mais a 10. Legal isso, né? Eu também consigo renomear os grupos, eu posso falar o seguinte, a sintaxe é muito feia, mas enfim, é assim. Se eu começar o parênteses com esse símbolo, interrogação, B maiúsculo, não me perguntem por quê, entre maior e menor, um nome, esse vai ser o nome do grupo. Então, aqui é a parte inteira. Aqui, o grupo int, tá vendo? Que é o grupo 3, com o nome int. Também posso colocar aqui, normalmente é conveniente fazer isso. A expressão regular fica mais feia ainda, mas depois é mais fácil extrair essas informações. Eu vou mostrar como faz isso depois. Então tá aqui a expressão regular. Horrorosa, dá para a gente melhorar um pouco. Existem as opções de ignorar, por exemplo, espaço em branco, essa aqui é extended, e com isso eu posso pelo menos separar um pouquinho esses pedaços, colocar cada um numa linha, deixar um pouco mais legível, certo? Ele continua encontrando os valores. Dá para fazer isso em Python também, compilar a expressão regular, pedindo para ignorar espaços em branco, às vezes permite comentários. Esse aqui ele permite comentários. Então, sinal, ainda aceita. O Python aceita também. Parte inteira. Então é um jeito um pouco mais saudável de definir essas expressões regulares. Certo? Então, para que a gente vai usar isso ao longo do curso? A maioria dos símbolos terminais, a partir de agora, pelo menos quando eles não forem coisas triviais como palavras reservadas ou símbolos fixos, vão ser declarados como expressões regulares. Então, a gente vai declarar, por exemplo, um número como sendo algo como isso, uma expressão regular, strings, etc. Todos esses elementos básicos vão ser declarados como expressões regulares porque elas são mais poderosas e mais práticas do que o jeito que a gente estava lidando até agora. As próximas aulas sobre esse tema vão lidar com, primeiro, como a gente manipula isso a partir de código Python. Depois eu vou discutir um pouquinho a diferença de expressões regulares que aparecem em Python, por exemplo, uma linguagem de programação, e a versão teórica da teoria da computação. A gente vai ver que isso aqui é uma espécie de extensão, tanto na sintaxe, como até no poder de computação das expressões regulares tradicionais. Depois eu vou discutir a parte de lexing. O que é o lexing? Lexing é a tarefa de identificar a análise léxica de uma linguagem, identificar quais palavras, o léxico, que forma uma sentença, um documento. Então, no caso, seria identificar todos os tokens que formam um determinado código, se eu estivesse pensando em linguagem de programação. E é relativamente simples construir um lexer a partir de expressões regulares. Então, vou mostrar como que faz isso. E mais para frente ainda no curso, a gente vai aprender como que implementa um motor de expressão regular. Não é muito simples, mas também não é extremamente complicado. É muito mais fácil do que um motor que analisa linguagens livres de contexto. Então é isso. Vou terminar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.